que você possa ficar à vontade nesse momento. Não saia do mover, não saia da presença. Ele está aqui. A presença dele é real neste lugar. A presença dele é real neste lugar. Então o adore com todo o seu coração, com toda a sua força, com tudo aquilo que você veio nessa noite para entregar a Ele, para viver sobre Ele. Que você continue em adoração, em oração, que o seu coração possa estar em Jesus, amém? Aleluias, aleluias. A presença dele é maravilhosa e quando vem a gente perde o controle. Não tenha medo de perder o controle. Isso é muito bom, perder o controle. Então quando a presença dele vier, perca o controle. Perca o controle, porque não existe nada melhor do que você se entregar totalmente a Ele. Você se entregar inteiramente para Ele, com toda a sua vida, com todo o seu coração. Perca o controle na presença do Pai. Perca o controle na presença do Pai. Ele está aqui. A presença dele é real neste lugar. A presença dele é real neste lugar. Não tenha medo de vivê-lo. Não tenha medo de se entregar para Ele. Não tenha medo de escolher por Ele todos os dias da sua vida. Não tenha medo de simplesmente decidir por Jesus em qualquer situação, em qualquer momento da sua vida. Escolha por Ele, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. Decida por Ele, porque Ele é quem cuida de você. Ele é quem tem o seu coração, é Ele que tem o livro que escreveu a sua história. É Ele que sabe o que Ele deseja e anseia de você. É Ele que pode te dizer o que fazer. É Ele que pode te entregar o que você precisa. É só Ele. Não existe outro, não existe outra coisa, não existe outra pessoa, não existe outro lugar, não existe. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. Então nunca hesite em escolher por Ele todos os dias da sua vida. Porque todos os dias é uma escolha. Quando a gente acorda, a nossa primeira decisão precisa ser Ele. Porque todos os dias você precisa escolher Jesus. Todos os dias você precisa dizer sim para Ele. Porque todos os dias Ele tem algo para você fazer para Ele e por Ele. Então é todos os dias que Ele anseia pelo seu sim. Então decida todos os dias dizer sim para Jesus. Porque Ele tem o melhor para fazer na sua vida. Essa noite, o que eu trouxe aqui, o que Deus trouxe ao meu coração, está lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Nossa vida é dele. Segunda Coríntios, capítulo 4. Eu vou ler o capítulo todo.
Preste bem atenção na leitura, acompanhe essa leitura, em cada palavra, em tudo que diz aqui. A palavra é viva, então que cada palavra dita aqui já possa ir entrando em teu coração e gerando em você essa transformação do Pai. A Perla disse aqui, no começo, que quando a presença vem, a única coisa que ela faz é nos transformar. Quando a presença vem, ela nos transforma. Não tem como sairmos da presença de Deus da mesma maneira de quando nós entramos. A gente sai diferente porque ela nos transforma. E mais do que isso, quando a presença vem, ela nos mata. Ela nos mata. As pessoas não queriam subir o monte, porque eles estavam com medo de morrer, porque eles sabiam que se eles pisassem na presença, eles precisariam morrer. Morrer para o pecado, morrer para seus sonhos, morrer para suas vontades, morrer para os desejos pessoais deles. Eles sabiam que se eles subissem aquele monte, eles precisariam morrer. Então, quando a gente entra na presença, ela nos mata. Porque não existe mais nós, só Ele. Nada pode tomar o lugar da presença do Pai. Ele não divide a presença dele com nada, com ninguém. É só Ele. Então, quando a gente entra na presença, a gente precisa morrer para que Ele possa viver em nós. 2 Coríntios 4 fala assim: portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus, pois Deus que disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus.
Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos e interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu quero ler a partir do 13 de novo. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por isso os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Por isso o que se vê é transitório. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluias, aleluias. Aqui o apóstolo Paulo estava falando, né? Para os Coríntios. Aquilo que, para o que estamos aqui? Aquilo que a nossa vida revela aqui neste lugar, neste mundo. Nós não estamos aqui por nós mesmos. Nós não estamos aqui simplesmente para viver por nós, para nós. Simplesmente para trabalharmos, para estudarmos, para comprarmos, para gastarmos, para comermos. Não, nós não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para isso. Nós fazemos isso porque estamos num mundo que pede isso. Nós estamos num mundo assim. Nosso corpo precisa comer, certo? Nosso corpo precisa vestir. Mas não é para isso que nós estamos aqui. Aqui não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos aqui. Nós vivemos aqui. Nós temos um Deus que nos colocou aqui, que nos escolheu, que nos criou, que nos formou antes mesmo da nossa mãe, do nosso pai pensar em nós. Ele já havia nos criado, nos formado para estarmos aqui neste lugar. Foi Ele que colocou você aqui para um propósito, para viver para Ele e por Ele. Para que outras vidas pudessem viver, você está aqui, nesse mundo. Para que outros possam ter vida, para que outros possam conhecer a Ele, para que outros possam viver o reino dEle. Ele te chamou e te escolheu, para que você viva o reino dEle. Para que você entregue a sua vida totalmente para Ele, para demonstrar Jesus nas suas atitudes, no seu falar, no seu caminhar, no seu trabalhar, no seu estudar. Precisam mostrar Jesus. Não estamos aqui para nós, estamos aqui para Ele. Ele nos chamou para viver para Ele. Somos entregues à morte todos os dias por amor de Cristo. Nessa época,
era um pouco pior. Eles eram perseguidos, eles eram mortos, eles passavam por prisões, porque eles pregavam a palavra de Jesus. Hoje, ainda nós temos a liberdade de expressar Jesus. Nós não somos presos por isso, nós não somos mortos por falar de Jesus na nossa cidade. Existem países que sim, acontecem essa perseguição, mas aqui onde estamos, onde você está, você ainda é livre para falar de Jesus. E por que você não fala? Porque existem missionários em outros lugares que estão pregando a palavra, correndo risco de vida, de morrer todos os dias sem saber se amanhã estarão vivos, mas eles estão se entregando todos os dias à morte, porque eles amam esse Deus que os colocou nessa terra. O amor por Ele precisa ser maior do que tudo, do que qualquer outra coisa na sua vida. Você precisa amá-lo de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. Você precisa amá-lo de verdade, conhecê-lo de verdade, porque quando você conhece Ele de verdade, nada te tira da presença dEle, nada mais te atrai, nada mais te atrai. Quando você conhece Ele de verdade, nada mais tira a sua atenção do Pai. Nada mais pode tirar a sua atenção dEle. Os seus olhos são para Ele, a sua boca é para Ele, o seu coração é para Ele. Nada te atrai, nada te tira da presença, nada te rouba dEle, porque você o conheceu de verdade. Você entrou na presença, no Santo dos Santos, e de lá nada te tira, nada te tira. Mas às vezes a gente escolhe viver no superficial. A gente escolhe ter as águas só nos tornozelos, ou só nos joelhos, ou só nas cinturas, porque a gente ainda consegue ter o controle da nossa vida. Porque a gente gosta de controlar as coisas, isso é do ser humano. Porque quando a gente começa a perder o controle, a gente se desespera. A gente entra em crise, a gente entra em desespero, a gente não sabe o que fazer, porque a gente está perdendo o controle. Mas Ele te chama para perder o controle nessa noite, porque o controle está nas mãos dEle. Porque Ele nunca perde o controle, nós perdemos o controle. Nós perdemos o controle, mas Ele nunca perde o controle da minha e da sua vida. Você pode confiar, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Amém? Nós não estamos aqui por nós mesmos, nós estamos aqui para que outros possam viver, para que outras pessoas possam conhecer, para que outras pessoas possam experimentar aquilo que você experimenta. Não viva só para você, não busque só você viver experiências com o Pai e só ser cheio dEle, não. Mas leve isso para outras vidas, leve isso para outras pessoas. Mostre a elas que elas podem experimentar daquilo que você tem vivido com o Pai. Para que outros possam viver, vale a pena morrer. Para que outros possam viver, vale a pena chorar. Para que outros possam viver, vale a pena se entregar. Vale a pena, porque o que acontece na minha e na sua vida não é simplesmente porque Deus quer, ou porque Ele gosta de você e Ele quer fazer algo na sua vida. Não, é para que outras pessoas possam ser transformadas, para que outras pessoas possam vê-lo, para que outras pessoas possam ouvi-lo, para que outras pessoas possam senti-lo através da minha e da sua vida. Não é só para satisfazer o meu ego, o meu desejo, não. É porque existem outras pessoas que serão transformadas através de mim, de você. Então vale a pena morrer, vale a pena chorar, vale a pena se entregar a Ele. Você decidir viver a sua vida somente para Ele,
por causa de outras pessoas, por causa daqueles que estão sendo enganados lá fora, por causa daqueles que estão sendo cegados pelo inimigo, cegados por pessoas que querem pregar um evangelho de bênção, um evangelho prazeroso, um evangelho que não te instiga a fazer nada, simplesmente estender as suas mãos e receber. Isso é mentira. Esse evangelho não existe, porque o evangelho aponta para a cruz, e a cruz nos mostra a morte de Jesus. O evangelho aponta para a obra da cruz. Então não creia no evangelho que não te instiga a morrer todos os dias para você, para viver para Ele, porque o que a obra da cruz fez foi que Deus entregou o seu único filho para morrer por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter vida hoje, porque nós estávamos mortos, mas Ele morreu para que o meu espírito e o seu espírito tivesse vida, para que Ele continuasse a obra dele através de mim, de você. Esse é o evangelho. O evangelho aponta para a cruz, e a cruz aponta para a morte de Jesus. Então é morrer, o chamado é morrer todos os dias. E eu sei que dói. Eu sei que dói. Eu sei que não é fácil. Não é fácil simplesmente a gente falar: eu abro mão, Deus, desse sonho. O Senhor está me pedindo isso, eu abro mão. Eu escolho deixar isso de lado para viver o que o Senhor quer que eu viva. Não é fácil, nem um pouco. Não é fácil você saber que você vai entregar a sua vida para Ele e vai passar por momentos que você acha que você não vai suportar. Porque Ele precisa transformar algo dentro de você, ou porque Ele precisa te usar para curar, para salvar e para libertar outras pessoas. Não é, mas vale a pena, porque um simples momento que você entra na presença dEle e Ele te toca, vale mais do que qualquer sofrimento, do que qualquer outra coisa. Ou aquela vida que você tanto orou, tanto se entregou para que ela pudesse conhecer Jesus, e você vê ela aqui se entregando para Ele. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Vale a pena morrer por Ele. Vale a pena viver para Ele, para que outros possam viver. Vale a pena morrer, vale a pena se entregar. Vale a pena não desanimar, não desanimar. Olha o que fala no versículo 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Não importa como você esteja por fora, não importa as dores que você está sentindo, não importa as feridas que você tem acontecido, não importa os traumas que estão em você, não importa os sofrimentos que você tem passado por fora, não importa o cansaço talvez que você esteja, não importa, porque por mais que o nosso corpo desanime, se canse, porque é um corpo corruptível, o nosso espírito nunca cansa. O nosso espírito, o Espírito de Deus em nós se renova todos os dias. Todos os dias. Mas é na presença que o nosso espírito ganha força. É todos os dias levantando cedo e dando a nossa primazia para Ele. É todos os dias entrando no nosso quarto e orando para que Ele fortaleça o nosso espírito. Porque o nosso corpo falha. A nossa carne é fraca, a gente vive num mundo caído, estamos sujeitos a pecado, a obra maligna, nós estamos sujeitos a isso, porque nós vivemos nesse mundo. Mas o nosso espírito é do céu, o nosso espírito está nele, e é nele que nós o renovamos todos os dias, é na palavra, é lendo, é conhecendo que o nosso espírito se fortalece todos os dias.
Todos os dias. Todos os dias. O 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Pedro está falando, os nossos sofrimentos leves. Paulo. Os nossos sofrimentos leves. Ele foi preso. Ele era perseguido. Pessoas eram mortas por abrirem a boca e falar o nome de Jesus. Sofrimentos leves, Paulo chamou de sofrimentos leves. E às vezes uma briguinha ali, um prazer aqui, a gente já troca. A gente já troca a presença por coisas que passam rápido na nossa vida, simplesmente pelo prazer, simplesmente porque queremos, porque o nosso ego precisa ser satisfeito. Mata esse ego nessa noite, ele precisa morrer. Porque se você não matar o seu ego, ele vai te levar para longe de Deus. Então, o nosso sofrimento leve e momentâneo, seu sofrimento é passageiro. Ele tem um fim, ele acaba, não é para sempre. Esses sofrimentos, Paulo está falando que esses sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Isso que você tem vivido, esse sofrimento que você tem passado, essa entrega que está doendo, mas você está fazendo, e isso está produzindo para você um peso de glória na presença dEle. Isso está produzindo para você algo que pesa mais do que esse sofrimento, algo que vale muito mais a pena do que o que você está passando. Está produzindo para você algo que é eterno, eterno. Porque o que a gente vive aqui vai passar. Um dia essa terra vai acabar e nós estaremos na glória com o Pai. Viveremos a eternidade com Ele, a eternidade com Ele. Nem lembraremos do que passamos aqui. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os nossos olhos precisam estar naquilo que é eterno, porque as coisas dessa terra vão passar, vão acabar, os sofrimentos vão passar, as dores vão acabar. Mas Deus nunca se acaba, Ele é eterno, eterno. Os nossos olhos precisam estar nele, somente nele. Tire os seus olhos das circunstâncias, tire os seus olhos das dores, tire os seus olhos do que não é Jesus. Coloque os seus olhos nele. Coloque os seus olhos nele. Porque para que outros possam viver, vale a pena morrer. Vale a pena se entregar. Vale a pena. Vale a pena escolher Jesus todos os dias da nossa vida. Não existe lugar melhor para estar do que na presença dele. Em nenhum lugar lá fora, em nenhuma pessoa, você vai encontrar satisfação plena. É somente nele, é somente com ele que você é completamente cheio, completamente satisfeito. Nada mais satisfaz a nossa alma a não ser Jesus. Nada mais nos satisfaz. Então busque até que nada mais importe. Corra atrás de Jesus até que as outras coisas percam o valor para você. Corre atrás dele até que nada mais faça sentido a não ser ele na sua vida. A não ser ele na sua vida. Nós estamos aqui por um propósito. Cada um aqui tem um propósito para viver em Deus. Cada um tem um propósito para viver em Deus. Existem pessoas que serão tocadas através da sua vida. Existem pessoas que serão curadas através da sua vida. Existem pessoas que serão transformadas através da sua vida. Existem pessoas que serão salvas através da sua vida. Você não vive só para você.
você vive para outros viverem também. Estava conversando com a Edilene ali atrás, antes do culto começar. E a gente estava falando como que pessoas conseguem viver longe dessa presença. Como que pessoas que talvez viveram algo em Deus, hoje já não vivem mais. Como elas conseguem viver longe disso. Pessoas que estão aqui sem saber o propósito, ou acham que não tem um propósito, estão aqui simplesmente para trabalhar, ganhar dinheiro e gastar esse dinheiro com prazeres da carne. Não tem como. Não é só para isso que fomos chamados, não é só para isso que nós somos escolhidos, não foi só para isso, existe algo além, existe algo a mais. Porque Deus não precisava criar esse mundo, criar eu e você, se não fosse para viver um propósito que Ele tem para mim e para você. Ele podia simplesmente ter dado fim em tudo e ter vivido somente com os anjos que permaneceram com Ele o adorando. Ele não precisava disso aqui. Mas Ele ama tanto a criação dEle, Ele ama tanto você, que Ele te colocou nesse mundo para que você possa viver para Ele e por Ele, para que a sua vida possam tocar outras vidas que são criação dEle, que Ele é apaixonado, mas estão longe da presença. Então são pessoas como eu e você, que escolhem morrer todos os dias para que outras pessoas possam viver. Porque foi isso que Jesus fez, o nosso maior exemplo. Ele escolheu vir nesse mundo para transformar vidas, morrer para que eu e você pudéssemos viver. E é o mínimo que a gente pode fazer por Ele, é entregar toda a nossa vida a Ele, porque quem nos deu essa vida foi Ele. Então a gente precisa devolver para Ele, vivendo todos os dias na presença, vivendo todos os dias aquilo que Ele te chamou para viver, aquilo que Ele escolheu para você fazer, levando a palavra dEle. Jesus é o nosso maior exemplo, porque Deus podia ter mandado Jesus simplesmente só para morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia. Deus podia, Ele tinha poder para isso. Estou mandando um libertador, estou mandando agora, e Ele já vai morrer, e no terceiro dia Ele ressuscita para vencer a morte. Mas Deus mandou Jesus desde o ventre de uma mulher. Ele foi gerado no ventre de uma mulher. Ele foi gerado como eu e você fomos gerados. Ele foi criança, ele foi um bebê. Ele precisava mamar, ele precisava de cuidados, ele precisava de alguém para limpá-lo. Ele dependia de pessoas. Ele cresceu, ele foi criança, continuou dependendo de pessoas para cuidar, para ensiná-lo. Ele foi adolescente, ele passou por essa fase. Não tem muitos relatos, mas ele foi adolescente. Ele cresceu, ele aprendeu, ele estudou, ele buscou conhecimento. E depois ele virou adulto. E ele veio num corpo igual ao meu e o seu. Um corpo corruptível, um corpo sujeito ao pecado, um corpo sujeito ao cansado, um corpo sujeito a dores. Ele estava nesse corpo. Eu sei que ele era Deus, mas ele estava num corpo que sentia dores. Um corpo que podia pecar. Ele estava nesse corpo para nos ensinar que nós podemos viver como ele viveu, que nós podemos caminhar em santidade, que nós podemos abrir mão de pecados, que nós podemos abrir mão de simplesmente dores que nos afastam da presença. Abrir mão dessas coisas para viver por Ele. Porque Ele veio nesse mundo e Ele fez milagres. Se Ele precisava, não precisava. Deus só queria religar a comunicação. A obra mais importante era a morte e a ressurreição. Mas Ele veio para mostrar que Ele, assim como eu e você, Ele fez milagres, Ele curou, Ele libertou, Ele salvou. Ele passou por sofrimentos, porque em vários momentos Ele se retirava para orar, porque estava difícil, estava pesado. Ele já sabia que Ele iria morrer, Ele já sabia pelo que Ele iria passar. Você acha que não doía? Você acha que Ele não chorava? Que Ele não clamava?
e falando: me ajuda, Pai, porque eu não consigo. Ele sabia que ele iria morrer, mas mesmo assim, o amor dele era tão grande por mim e por você, que ele decidiu continuar todos os dias e viver aquilo que o Pai o colocou para viver. Mas ele deixou esse ensinamento. E ele falou que nós faríamos obras maiores do que ele fez. Nós faríamos obras maiores do que ele fez. E por que não fazemos? Porque quando dói a gente para. Porque quando está difícil a gente para. Porque quando ele pede para você renunciar a uma coisa que você gosta muito, você não quer. Você não quer abrir mão. Porque quando ele te pede para deixar algo, ou quando você perde alguma coisa, para você já basta, você não quer mais. Você quer simplesmente viver a sua vida e não passar por dores, e não passar por sofrimentos, e não passar por choros. É por isso que não fazemos obras maiores do que ele fez. Porque no primeiro obstáculo a gente anseia parar. Porque quando dói a gente não quer continuar. Mas ele mostrou que mesmo doendo ele continuou. Mesmo passando por todo o sofrimento que ele passou até chegar na cruz, ele continuou, porque ele te amou. Então ame ele como ele te amou. O mínimo que a gente pode fazer por Jesus é amá-lo como ele nos amou. E o amor dele foi morrendo por mim e por você. Então é morrendo para mim, para o meu ego, para as minhas vontades, para os meus desejos, para viver aquilo que ele tem. Esse é o amor que é o mínimo que eu preciso fazer para ele. O mínimo. Porque ele entregou tudo para mim e para você. Mas às vezes a gente quer entregar só uma parte para ele da nossa vida. As outras a gente quer ter o controle. Perca o controle nessa noite. Perca o controle nessa noite. Porque mesmo passando por tudo isso, ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Ele nos prometeu que ele estaria comigo e com você todos os dias da nossa vida. No dia bom, no dia mau, na dor ou sem dor, na tristeza ou na alegria, na saúde ou na doença. Ele está com você. Porque ele te prometeu isso. Ele não te abandona. Ele nunca te abandona. E ele nos ordena, como ele ordenou para Josué: seja forte e corajoso, porque eu estarei com você por onde você for. Seja forte e corajoso, porque Deus está com você por onde você for. Não tenha medo. Não tenha medo, porque vale a pena viver para Jesus. Vale a pena se entregar por Ele. Vale a pena. Ele existe mais, existe muito mais dele para a gente viver. Quando a gente entra na presença, você precisa morrer para que Ele possa tomar conta de tudo em você. Quando você sente Jesus, nada mais faz sentido. Nada mais te satisfaz quando você experimenta dele. Então experimente todos os dias, porque todos os dias ele tem algo novo para te entregar. Todos os dias ele tem uma experiência nova para fazer em você. Todos os dias ele anseia fortalecer o seu espírito para você continuar. Porque o que a gente passa aqui nessa terra são para outras pessoas. Às vezes essa dor que você passa e está sentindo é porque lá na frente tem uma pessoa que vai precisar do teu testemunho, vai precisar da tua história, e você falar para ela: eu venci, você também pode vencer. E é com Jesus. A perda é dolorosa, mas vai passar pessoas na sua vida que estarão passando por momentos de perda, e você vai poder falar: vale a pena. Porque olha o que veio depois da perda na minha vida. Jesus. A doença, é difícil passar por ela. Muito. Às vezes dói fisicamente, às vezes o psicológico fica abalado.
A gente não sabe o amanhã se vamos ser curados ou não. Mas vale a pena, porque vai chegar um dia, alguém que vai passar pela mesma coisa que você passou e você vai poder falar: eu venci, eu fui curado por um Deus que me prometeu a cura. Mas você passa por injustiças, por situações que você não quer passar, com famílias, amigos. Mas é porque virão pessoas passando pela mesma situação que você, e você vai poder dizer: Deus me tirou dessa situação, Deus fez isso na minha vida e Ele pode fazer na sua. Então, quando doer, lembre que vale a pena, porque é para alguma outra pessoa viver, é para alguma outra pessoa ser curada, é para alguma outra pessoa ser tocada, ser salva, ser liberta pela presença de Jesus. Eu quero encerrar com uma frase que eu anotei. Pode se colocar de pé nesse momento. O adore, o adore. A sua vida é dele, amém? E que eu anotei, fala assim: essa vida não vale a pena ser vivida se não for vivida para Deus. Não vale a pena você estar aqui se não for para Ele, por Ele. Não vale a pena passar por esse mundo sem ter gerado nas outras pessoas a presença de Jesus. Essa vida não vale a pena ser vivida se não for vivida para Deus. Existem pessoas que estão procurando em outros lugares aquilo que elas só encontram em Jesus. E você encontrou esse Jesus. A sua vida precisa mostrar para ela que existe esse encontro que pode transformar. Pessoas têm buscado lá fora satisfazer a sua alma, mas passa rápido, porque o prazer é momentâneo. Então vira e mexe, elas estão buscando esse prazer em pessoas, em coisas, em trabalhos. Mas existe uma pessoa, Jesus, que vai satisfazê-la por completo, e você carrega esse Jesus. A partir do momento que você se entregou para Ele, que você disse sim para Ele, você carrega Ele na sua vida. Então não carregue de qualquer jeito. Não carregue só para você. Porque dentro de você está a resposta que pode mudar o mundo. Dentro de você está a resposta que pode mudar o mundo. Então não esconda essa resposta só para você. Não esconda Jesus ou use Jesus só para você, só para satisfazer as suas vontades, só para Ele te dar aquilo que você quer. Não, é muito mais. Tenha um encontro com a presença nessa noite. Tenha um encontro com a presença nessa noite, porque só a presença pode te satisfazer. Só a presença pode te encher por completo. Só a presença pode tirar de você coisas que Ele não colocou. Então eu faço um convite para você nessa noite. O altar é livre para aqueles que querem mais. Então não tenha medo e nem vergonha de se entregar para Jesus. Não perca a oportunidade de viver uma experiência única com o Pai. Ele te chama para experimentar o Santo dos Santos. Ele te chama para tocar sobre a sua vida. Ele te chama para te mostrar que os prazeres desse mundo, os sofrimentos desse mundo são passageiros, são leves, são momentâneos. E estão produzindo para mim e para você uma glória que é eterna.
oportunidade de viver algo novo. De morrer hoje mais um pouco. É todos os dias nos entregando e morrendo um pouco mais para Ele, para que Ele possa ser vida em nós, para que Ele possa ser a vida em nós. Nós precisamos morrer. O nosso ego precisa morrer. As nossas vontades precisam morrer. Os nossos sonhos precisam morrer, porque as vontades dele é que precisam viver em nós. Os sonhos dele é que precisam viver em nós. Não estou dizendo que você não vai buscar coisas, que você não vai fazer pedidos a ele. Você vai, porque ele é um pai. Ele ama nos agradar também. Ele ama realizar desejos do nosso coração, os sonhos nossos, de coisas eu estou falando. Não é que você vai parar de trabalhar, ou de estudar, ou de fazer qualquer outra coisa. Não, não é isso. Mas é entender que você está no seu trabalho para levar Jesus. É entender que você está nessa faculdade para levar Jesus. É entender que você foi colocado nessa família para levar Jesus. É entender que você foi colocado nessa cidade para levar Jesus. É entender que você foi colocado em certo bairro para levar Jesus. A sua vida, a sua principal escolha precisa ser Jesus, porque Ele é quem dita todo o resto da sua vida. Você não trabalha só para ganhar dinheiro para o seu sustento. Você trabalha porque pessoas que estão lá precisam ver Jesus na sua vida. Você trabalha porque esse dinheiro que você ganha não é só para você, mas é para Jesus usar para abençoar outras pessoas. O seu estudo, a faculdade que você está, não é simplesmente só para você ter uma profissão e dizer que fez algo. É porque existem pessoas lá dentro que são perdidas todos os dias, se envolvendo em outras coisas que não são Jesus, e você precisa levar Jesus para elas. A sua família, ela não foi usada só para te trazer para esse mundo, não. É para que você, dentro da sua casa, possa levar Jesus. Para que o seu filho, sua filha, seus filhos vejam Jesus em você e eles cresçam na presença, para serem voz de Jesus nessa geração deles. Então tudo é Jesus, tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Ele te chamou e você disse sim para ele nessa primeira chamada, mas ele anseia que você diga sim para ele todos os dias. Todos os dias. Ore a Deus nesse momento. Coloque a sua vida nele nessa hora. Entrega tudo para ele. Entrega. Não segura nada. Não segura nada. Não queira ter o controle de nada. Perca o controle nessa noite. Perca o controle nessa noite. Porque ele tem o controle da minha e da sua vida. Então perca esse controle nessa noite. Se entregue a ele. Se entregue a ele. Se entregue a ele. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Oh, 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 oh.
coração a ti. Abra o seu coração para Ele. Abro o coração. Abra o seu coração para Ele. Não existe nada que Ele não saiba sobre você. Toque em mim com Mas Ele não pode entrar aonde Ele não tem liberdade para entrar. Você precisa dar essa liberdade porque Ele não é invasivo. Mas convide Ele para entrar no seu coração. A ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Faz em mim o teu querer. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim o teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que meu prazer é viver em teu amor. Jesus, trago a ti meu coração e os meus medos fugirão. Meu prazer é viver em teu amor, envolver em ti, Senhor. Meu desejo é Jesus, abra ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é meu prazer. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra ti meu coração e os meus medos fugirão.
coração a ti. Diga isso pra ele. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim o teu querer. Abra o seu coração para Ele todos os dias. Todos os dias, deixa Ele fazer o querer dEle em você. Quando você levantar, que a sua oração seja: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? O que o Senhor anseia que eu faça por você hoje? Porque eu estou aqui para viver você, Jesus. Que cada passo meu, cada palavra minha, seja você, seja você, seja você, seja você, seja você. Que você anseie pelo toque de Jesus. Que você anseie pelo toque de Jesus. Que você anseie pelo toque de Jesus todos os dias na sua vida. Todos os dias da sua vida. Que Ele possa te encher da presença dEle. Da presença dEle, da presença dEle, da presença dEle. Ah, existe muito mais para você viver. Você não está aqui só para você. Você está aqui para Ele, porque Ele te deu a vida. E o mínimo que nós podemos fazer é devolver a nossa vida para Ele, para viver para Ele, para fazer aquilo que Ele anseia de mim, de você. Anseia de mim, de você. Anseia de mim, de você. Então não tenha medo. Não tenha medo de viver Jesus. De viver Jesus. De viver Jesus. Oh, santo, santo, santo é o Senhor, Pai. Santo, 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 santo é o Senhor, Papai. Santo, santo, santo é o Senhor. Os apóstolos não hesitaram em, no momento, em viver para Ele, em dedicar toda a vida deles para Jesus. Eles não se importavam com a perseguição, eles não se importavam com a morte, eles não se importavam com as prisões, porque mais valia levar o amor de Jesus para outras pessoas do que eles morrerem sem ter falado daquele que os curou, daquele que os libertou, daquele que fez milagres e os olhos deles viram. Então não tenha medo, porque Deus um dia fez um milagre na sua vida. Você acorda todos os dias, né? Quando você dorme, você abre os seus olhos, você tem mais uma oportunidade de viver. Quantas pessoas não sabem o dia de amanhã se acordarão vivas ou não. E elas usam esse dia para fazer o que elas querem, o que elas decidem, e vivem como se fosse o último dia da vida delas, com qualquer outra coisa. Mas eles decidiram viver todos os dias como se fossem o último dia deles. Mas viveram para proclamar Jesus, para levar Jesus, para apresentar Jesus, para curar, para libertar, para salvar, para transformar vidas. Que eu e você possamos viver dessa forma. Não deixe para amanhã o milagre que Deus pode fazer através de você hoje. Porque pessoas clamam, pessoas estão clamando nesse momento por algo. Pessoas estão todos os dias decidindo se matam ou não, porque não sabem mais o sentido da vida. E você carrega o sentido da vida, que é Jesus. Então que chegue até essas vidas aquilo que está em você,
Senhor, muito obrigado por esse momento, Pai. Muito obrigado pela oportunidade de te viver mais uma vez. Obrigada, Jesus. Eu te agradeço, Jesus, por ter me apresentado você. E te agradeço mais ainda pelo Espírito Santo ter convencido meu coração a dizer sim para você. E eu digo sim todos os dias. Todos os dias eu digo sim para você, Jesus. Porque a minha vida é a sua vida. Porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu vou viver todos os dias da minha vida para glorificar e honrar o nome de Jesus. O nome de Jesus. Porque Ele morreu por mim e por você. Ele deu a vida dele para que eu e você pudéssemos viver. Então hoje eu devolvo essa vida para Ele. Eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro. Pode morar aqui. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Queremos te amar mais. Queremos mais fome, mais sede pela tua presença. Eu profetizo mais fome, mais sede pela presença do Senhor na sua vida. Mais fome, mais sede. Você vai acordar de madrugada, você vai acordar pela manhã sem entender, mas com o coração queimando por mais dele. Com o coração queimando porque anseia viver por mais dele. Coloque em nós mais fome, mais sede pela tua presença, Jesus. Mais fome, mais sede pela tua presença, Tem Jesus. fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui. Nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Pode morar aqui. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abre em ti meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Que Ele não seja só uma visitação na sua vida, mas que Ele seja uma habitação em você todos os dias, amém? Dê um aplauso ao Senhor nessa hora.